Venho agora, com grande satisfação e honra, apresentar a vocês a palestrante que é advogada, educadora, presidente da Comissão de Licitação do município de Itanhaém. Ela é Master Coach, Professional Self Coach, certificado Coach Erickson. Eu estou um pouquinho ruim de inglês, hein? Tá? E Twin Coach, Instituto Brasileiro de Coach, e Health Train do Instituto de Formação de Treinadores. Por favor, a doutora Rosimar Almeida de Souza Lopes. Gostaria de receber uma salva. O que é coaching? E o que essa palestrante veio trazer para vocês? Coaching é uma mistura de várias ciências que envolvem psicologia, neurociência, plasticidade cerebral, que surgiu nos Estados Unidos há aproximadamente 30 anos, com mais efetividade, e chegou ao Brasil há uns 10 anos. Para quê? Para fazer com que as pessoas atinjam o seu melhor no seu melhor estado. Para desenvolver um estado de ação focada, para desenvolver e para localizar no ser humano aquilo que ele tem de melhor e ali ele desenvolver no seu potencial infinito. Na Inglaterra, esse termo era utilizado há muitos anos atrás pelos homens que dirigiam as carruagens e conduziam os estudantes às escolas. Era o coach que levava. Depois, com o tempo, passou a ser aquele professor que ajudava o aluno a atingir os objetivos das matérias que ele ainda não havia atingido. Mais adiante, ele passou a ser utilizado de forma ao contrário, ao invés de ser utilizado para aqueles que não atingiram, mas sim naquilo que a pessoa mais tinha potencial. Nos Estados Unidos, auxilia nos times de basquete, foi muito utilizado, beisebol, futebol americano, e depois ele foi se difundindo em outras áreas e profissões. Bill Gates diz que se você quer ser um profissional de alta performance, você precisa de um coach. Por quê? Porque através das sessões de coach, do trabalho de coach, você vai desenvolver a visão sistêmica sobre o assunto. Nós, advogados, temos uma função árdua, muitas vezes, porque quando nós fazemos um processo, nós temos que perceber qual será a percepção do juiz, da parte dos réus, né, da parte no processo, do promotor, e com essa visão sistêmica, elaborar um processo para que não gere dúvidas ou para que não as suscite dentro do processo, dependendo de onde nós queremos chegar. Muitas vezes, sem essa visão sistêmica do assunto e do processo, nós acabamos conduzindo o nosso processo a uma zona de discussão que poderia ser evitado se lá atrás nós tivéssemos observado essa questão de olhar todos os lados do processo. E para olhar todos os lados do processo, basta muitas vezes que nós nos coloquemos na posição de cada uma dessas pessoas que irão analisar este caso. Além disso, ele é muito utilizado para gestão de tempo e prioridade e foco. Hoje, os profissionais, principalmente nas empresas, nos grandes escritórios de advocacia também já está sendo utilizado, mas nas empresas privadas, os profissionais têm auxílio de coaching. E esses dias, conversando com profissionais da área da rede pública, eles me informaram que, na gestão de algumas administrações de município e de estados, o prefeito, o governador ou presidente da República tem o auxílio de um coach do lado. E o que o coach sabe tanto que aquele profissional formado na área não sabe? Na verdade, o coach ele não sabe sobre a área da pessoa, ele não é um consultor. Ele não vai dizer vai por aqui ou vai por ali. Ele vai estimular a pessoa com perguntas poderosas e ela vai tirar dentro dela as próprias respostas para as questões que ela tem. E pasmem, gente, nós temos as respostas para as nossas soluções, mas para os nossos problemas. Nós temos a solução. Porém, muitas vezes, nós não temos a segurança necessária para aplicar esta solução ao nosso problema. E aí nós
perguntamos para um amigo, perguntamos para um colega e fazemos consultorias em outros lugares. E pior, muitas vezes chegamos ao final e falamos assim, puxa, se eu tivesse feito aquilo que eu pensei lá na primeira hipótese, tinha dado certo e agora não deu. E por que eu não fiz isso? Por que aquela atitude que estava ali pronta para ser tomada não foi? Insegurança, muitas vezes, né? Falta, às vezes, de, no nosso caso, um julgado que ampare, mas muitas vezes nós podemos abrir a jurisprudência. Nós podemos ser o primeiro caso. E por que eu não fiz aquilo que deveria ser feito? Então, o coach ele vem com essa proposta de trazer o profissional para dentro dele, de olhar para ele e desenvolver o melhor trabalho que ele possa fazer. Há muito tempo, na China, lá pelo ano de 1900, havia um mestre zen chamado Nain. E o mestre tinha o dom de chamar a atenção dos estudantes universitários daquela região. Muitas vezes eles não estavam muito afim de assistir às aulas na faculdade, mas iam até o mestre e ficavam ouvindo horas e horas e horas aquele mestre se manifestar. Um professor que já gostava do estudo budista, ele resolveu procurar esse mestre para saber o que ele tinha de tão interessante. Ao chegar lá, foi muito bem recebido e compôs a mesa com o mestre para conversar. E todas as vezes que o mestre ia dizer alguma coisa a ele se manifestava. Ele entrava no meio da conversa, do caminho, e ele queria colocar as situações de vida dele e as experiências em contraponto ao mestre. E o mestre ofereceu uma xícara de chá. Quando o mestre foi colocar o chá na xícara, ele foi até o ponto que a xícara transbordou. E o professor virou para ele e falou, mestre, o senhor não está vendo? Não cabe mais chá nesta xícara. Derramou pela bandeja, desceu pela mesa e chegou até a molhar a calça do professor. O senhor não percebeu isso? Sim. Com a sabedoria de um mestre zen, eu percebi. E é assim a nossa vida. Quando a nossa xícara está cheia, nós precisamos esvaziar. E muitas vezes a nossa xícara está cheia todos os dias. E precisamos virar a xícara, esvaziar o chá, um chá novo. E uma nova ideia, e uma nova proposta. E é exatamente esta a proposta do coach. Que a gente se esvazie para receber aquilo que é necessário. E que a gente ouse ir além. Porque ousando ir além, o resultado é o êxito. Você se fortalecerá. Ouse ir além e o poder lhe será dado. Por que eu entrei nessa área do coaching? Eu tenho 18 anos de advocacia, me formei em Santos e atuo em Itanhaém. E amo o direito. Quando eu fui fazer o vestibular, eu não tinha certeza que eu queria o direito. Porque eu tinha saído do magistério, eu era muito jovem, recém-casada. E havia uma crença naquela época de que pessoas que casavam cedo não faziam faculdade. Principalmente as mulheres. Porque teriam filhos, iam cuidar da casa, do marido, e que a proposta de fazer faculdade estaria do lado. Era uma crença que existia. E eu não sabia exatamente qual o caminho seguir. Imagino que muitos jovens passam por isso, e vocês também podem ter passado. De escolher uma faculdade que não era aquela que conversava com vocês, e de repente trocaram o caminho e foram fazer outras coisas. Mas eu tive a felicidade de ser incentivada em fazer direito, e me apaixonei pelo direito. E eu gostava de todas as aulas, todos os dias, ouvir aqueles mestres ensinar sobre direito, falar sobre direito civil, e a gente começar a entender o quanto o direito é importante na vida das pessoas. Porque o direito não está no livro, não está no papel. O direito está dentro da gente. O direito nasce com o ser humano. A justiça já é uma coisa que nós trazemos do berço. E lá na faculdade de Direito você vai entender que é como aquilo funciona. Porque a sociedade, ela vai fazendo as suas modificações, as suas alterações, e o direito vai disciplinando aquilo que nós vivemos. Descobri que aquele era o meu universo. Falei, estou no lugar certo. O primeiro semestre não foi muito bom, não. Tirei 1. E eu nunca tinha tirado uma nota tão ruim na minha vida. E eu falei, eu estou no lugar errado.
eu acho que eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui na faculdade. E aí eu percebi que os meus colegas também não estavam entendendo. Eu falei, então tá beleza, né? Estamos juntos e vamos seguir, porque isso acontece com todo mundo. Quando a gente entra na faculdade de Direito, parece que torce o cérebro. Porque tudo aquilo que você está acostumado a ver na televisão, tudo aquilo que o senso comum passa, ali a coisa se torna diferente. E aí a gente vai tendo uma modificação do cérebro e entra aí a neuroplasticidade. E aí outros setores do cérebro vão sendo motivados e começam a atuar. Beleza, me formei, né? Graças ao bom Deus que me ajudou todos os dias, eu fazia um percurso de ônibus de 50 quilômetros, que é de Itanhaém a Santos. E, pasmem, no período que eu fiquei sem estudar, a minha maior inveja era de ver os estudantes subirem no ônibus que ia para a faculdade em Santos. Naquela época, eram 3 ônibus que saíam de Itanhaém. Hoje tem quase 20. E para o morador de Itanhaém, era um orgulho estudar em Santos. Era um orgulho subir naquele ônibus. E eu namorei aquele ônibus durante 1 ano. Eu gostaria muito de estar naquele ônibus. E no ônibus seguinte, quebrando as regras e as barreiras e as crenças que mulher casada não faria faculdade, estava eu lá naquele ônibus fazendo a faculdade de Direito. E fiz o curso com muito êxito durante 5 anos. Exame de ordem. Eu era professora, dava aula em 2 períodos. Uma coisa meio doida, às vezes, que a gente passa na vida, que depois a gente fala, como é que eu consegui fazer tudo isso, né? Dava aula em 2 períodos, levantava às 6 da manhã, chegava 1 hora em casa. Eu fiz 40 alunos na sala, rede pública, não fiz estágio, e tinha que ir para a faculdade, estudava no final de semana, gravava as aulas, e assim vamos tocando. E não era a melhor aluna, não, gente. Era aquela aluna mediana que se esforçava para poder render e não fazer exame, porque tinha que pagar. Né? Ficava de exame, tinha que pagar o exame. E o dinheiro era o suficiente para pagar a faculdade. E lá vai eu prestar o exame de ordem. No ano que eu me formei, foi o primeiro ano que foi implantado a avaliação dos cursos. Então, nós fizemos a avaliação de curso do... Não sei como que se chama hoje. O provão do MEC, que era o nome daquela época, num dia, e o exame de ordem era no outro dia, a primeira fase. E a questão objetiva, para mim, era muito complicada. Eu tinha muita dificuldade com as... Sim, não, não, sim. Aquela pergunta que parece que é a resposta e que confunde. E lá fui eu e passei. Legal, passei. Fiquei nas férias, na praia, um negócio interessante. Você leva o código de processo, vai para a praia e estuda. É bem legal isso, né? Porque flui, vai com fluidez. Dia 25, aniversário de São Paulo, estava eu fazendo a segunda fase no exame de ordem. E, contra todas as crenças negativas que eu tinha ouvido naquele período, eu passei na segunda fase do exame de ordem. Gente, naquela época não tinha e-mail. Era tudo muito restrito na era da informática. Então, a gente tinha que esperar rolar o fax para aparecer o seu nome na lista de aprovados. E eu, R, fiquei A, B, C, e vai entrar, e vai, gente, o negócio rolando. Quando saiu o meu nome, eu imagino que foi uma das minhas maiores alegrias da minha vida. Meu nome constar na lista dos aprovados do exame de ordem. Eu não tinha alternativa, era passar ou passar, e lá estava eu, vestindo essa camisa que tanto amo. Meu bottom aqui, da UAB de Itanhaém, na qual fui diretora, junto com a doutora Kátia, há 3 anos, né, Kátia? Gestão 2011, 13, fomos diretoras, e é uma profissão que eu amo, respeito e adoro, e honro. E como diz a Constituição, sem advogado não se faz justiça. E é com a advocacia que se faz uma sociedade. Tenho orgulho da ordem. A ordem das diretas, a ordem em todos os movimentos sociais, a ordem participativa, a ordem brilhante. Essa é a minha ordem. Essa ordem me representa. Por que eu estou falando dessas questões das crenças? Quantas vezes na vida da gente nós deixamos de fazer as coisas porque alguém disse que não ia dar certo? Ontem eu escutei uma história assim. Para que plantar banana naquele lugar? Não vai dar mesmo, porque fulano já tentou. Será que ele tentou das melhores formas? Será que ele fez todos os percursos e seguiu todos os caminhos para que ele pudesse produzir a melhor banana naquele lugar? Com a experiência do outro, eu consigo aprender? Claro, eu consigo aprender. Mas nem por isso eu preciso me limitar. Eu posso buscar outros meios de realizações, utilizando a intenção positiva da experiência do outro, porém fazendo com um caminho diferente. Se você está fazendo muitas vezes a mesma coisa e o resultado é sempre o mesmo, o que será que está acontecendo? Qual é o caminho que está sendo utilizado? O que aconteceu ali com o Data Show?
Qual é o caminho que está sendo utilizado? O curso do Rio, ele encontra vários obstáculos no caminho, não é isso? Às vezes chove, às vezes traz uma barreira, e o que ele faz? Ele faz a curva, mas ele tem que seguir. Quantas vezes nós estamos fazendo a curva na nossa vida? Quantas vezes nós estamos mudando as estratégias? Eu não posso conseguir uma plantação de milho se eu continuar plantando tomate. E o coaching, ele traz essa proposta de planejar o que você vai fazer, buscar as melhores estratégias para a obtenção dos melhores resultados. Alta performance. Como que eu vou fazer isso? Quando a gente fala de planejamento, o primeiro que nos vem é o planejamento interior. O planejamento que acontece dentro da gente, no self, olhando para nós. Por quê? Seria muito interessante fazer um planejamento com o que vem de fora. Sim, mas fala comigo esse planejamento. Quando eu disse lá atrás que eu entrei na faculdade de Direito e tive a grande oportunidade de saber que eu amo e gosto do direito, eu poderia ter obtido êxito como obti, mas eu também poderia não ter obtido êxito. Porque eu não fiz um planejamento de ir para a faculdade. Eu fui através de incentivos e olhei algumas coisas, pessoas da família, e falei, eu acho que isso aqui é bom para mim. Mas o meu planejamento interno não tinha acontecido. E eu corri o risco de chegar lá na frente e falar, mas não é disso aqui que eu gosto. E depois de 18 anos advogando, eu percebi que o meu direito já estava muito empobrecido. Já não tinha mais desafios. E eu sou uma pessoa de desafio. Eu quero encarar um desafio. E cadê os desafios? Aí eu sou presidente da comissão de licitação da Prefeitura de Itanhaém. Comecei a fazer esse trabalho, mas também chegou num ponto que você já fez o curso, já aprendeu, já está lá. E aí? Ah, legal, eu faço bem, né? Eu tenho êxito no que eu faço. Mas, e a motivação interna? Aí fui fazer um curso de Leader Training, né? Um curso vivencial. Tem vários nomes aqui em São Paulo, algumas escolas oferecem, Tadashi, Arita, e eu fui fazer para ver se eu renovava os meus sentimentos. Porque eu estava ligando a minha sensação a uma sensação meio que de tristeza, de desânimo. E, na verdade, não era nada disso. Era o potencial que nós temos. Se nós não desenvolvemos, nós acabamos doentes. Né? Então, tem duas alternativas na vida. Ou você evolui ou você adoece. E evoluir como? Naquilo que gosta, naquilo que busca. E quando eu não sei aonde, então vai buscar. A única certeza que eu tinha, e que às vezes as pessoas têm, é do que não quer. Eu sabia que eu não queria outra área do direito. Eu fiz pós-graduação, estudei direito, várias vertentes, mas eu não queria direito. Estudar direito, para mim, naquele momento, não era o suficiente. Fui fazer um curso de liderança, e aí percebi que com a história de vida que eu tenho, e toda a bagagem que eu trago do direito e da educação, que eu trabalhei muitos anos, que eu poderia inovar numa outra situação. E aí entrei no coaching e me identifiquei e gostei muito e potencializei o meu direito, voltei para o meu escritório com muito mais proposta, com mais foco, com mais vontade. Voltei para a minha prefeitura, onde eu sou funcionária pública, fazendo algumas modificações no ambiente de trabalho e expandi a minha tenda. Aumentei a minha tenda e coloquei o coaching e estou aqui com vocês hoje, que é um privilégio. Não precisei me livrar de nada, porque nada daquilo me era ruim. As coisas que eu faço eram boas, só que já não tinha desafios. E quais seriam os próximos desafios? Estar aqui com vocês hoje, para mim, é um desafio. Levar o coaching para o estado de São Paulo e para o país, para mim, é um desafio. E quando o ser humano faz alguma coisa com desafio, aí é bom para ele. Sabe aquele cara que trabalhou, chegou no topo da profissão, ele tem dinheiro, ele tem sucesso, ele tem tudo, e fala, e agora? Cadê o desafio? Qual é o desafio? E ele ainda fala, não estou feliz. Às vezes a gente busca a felicidade num ponto, foca, vai atrás e dentro da gente. Por isso que o coaching começa um processo de planejamento com planejamento interno. E aí nós temos uma ferramenta chamada Roda da Abundância, e que ela é muito significativa e muito forte. E ela começa lá com o verbo declarar. Todo mundo sabe que uma roda precisa ser esférica, bem cuidada, que se ela tiver dentes, ela não roda, ela não gira e a coisa não funciona. Dentro dessa roda, vamos imaginar que existem outras rodas fazendo uma engrenagem. Vamos pensar em um relógio. Né? Um relógio a corda, com várias engrenagens. Se você não tem os dentes certos, no lugar certo, não gira, o relógio não funciona. A nossa vida é a mesma coisa. Se você não estiver redondo,
se você não tiver com as engrenagens capazes de se conectar com outras ao mesmo tempo, você vai dar 10 passos e vai achar que não saiu do lugar. Mas eu fiz com tanto esforço, eu me despendi, eu levantei tão cedo e a coisa não fluiu. Por que será? Primeiro verbo da roda da abundância é declarar. O que você tem declarado para você todos os dias, quando você acorda? Você acorda? Normalmente, nós vamos ao banheiro primeiro e olhamos no espelho. E o que você vê lá? Você vê uma imagem física que você gosta? Você vê uma imagem intelectual, emocional, moral que você gosta? Aquelas crenças que te acompanham são suas? Ou são das pessoas que você resolveu guardar na sua caixinha e carregar com você? Quando você declara para você todos os dias, ou você não declara, eu nunca pensei nisso, nunca declarei, o que você se diz? Quem sou eu? Para onde vou? Quais são minhas metas, meus planos? Eu gosto do que eu estou vendo? Não, não gosto. Eu vejo uma gordura aqui, outra lá, eu tenho que fazer uma plástica aqui, e outra, mas aí eu já fiz, mas também continuo não gostando. E aí? Da onde vem essa insatisfação? Quantas coisas que incomodam você? Quantas coisas que estão dentro de você e que te proporcionam a melhor declaração do dia? E quantas estão em você que te atrapalham, que te cercam? Eu tenho um negócio comigo engraçado. Quando eu penso numa coisa que eu tenho um certo receio de fazê-la, me dói a batata da perna. Todas as vezes. Eu penso numa coisa, falo, eu vou fazer tal coisa, e isso é um efeito sinestésico. É um efeito do corpo, sentindo as coisas que vão acontecer comigo. Quando você olha no espelho, você diz para você o que você vê na imagem? Tem um exercício que é muito interessante, que se chama impressões do espelho. Você olha para o espelho e tem a primeira impressão da manhã e escreve no espelho as impressões da semana. Quais as que você tem de você? Quais seus pontos de melhoria? Aonde você é bom? O segundo verbo é solicitar. Quantas vezes na vida nós deixamos de atingir os objetivos porque não solicitamos? Eu vou usar a mim como referência exatamente porque é aquilo que sai de dentro de mim que eu posso colocar para vocês as vivências. Tá? Então, todas as vezes que eu colocar uma situação, pode ser análoga de vocês, mas também pode não ser. E aí você busque aquela que mais pareça com você. E todas as vezes que as minhas palavras não fizerem o menor sentido para vocês, vocês trocam por outras. A solicitação tem muito a ver com sonhos, crenças e o planejamento de vida. Quais são os meus sonhos? Eu sonhei um dia que eu seria aviador. Eu ainda sonho com isso. Não, o direito é só uma passagem, eu estou aqui. Não, eu sonho em prestar concurso, ou eu sonho com o exame de ordem, eu sonho... O que eu sonho? Aonde eu quero chegar? Você está no lugar certo na hora certa, ou você imagina que esse seu sonho está muito distante em outro lugar? Quando você... Napoleão Hill, ele fala que quando você, dentro dos seus sonhos, você utiliza das melhores pessoas que estiver do teu lado nesta realização, você terá êxito com mais rapidez e facilidade. Não que você vai se aproveitar das pessoas, mas que você vai usar esse verbo. Você vai estar perto das pessoas que são interessantes para a sua realização, e como semelhante atrai semelhante, nós sempre vamos encontrar pessoas que vão nos auxiliar no decorrer do caminho. E aí o que falta você falar para ela? Eu posso solicitar a Deus, para ela, mas ela não vai achar que eu sou folgada? Aí é uma questão de julgamento. O coaching, ele fala que, para que a gente possa ir além, para que a gente possa chegar longe, tem que suspender os julgamentos. Quando a gente se julga, a gente sente a batata da perna e aí a gente trava e não vai e não faz. Quanto mais nos julgamos, mais julgamos as pessoas. E muitas vezes eu deixei de dizer a ela uma coisa tão importante, que ia ser bom para ela, ia ser bom para mim, mas o meu pré-julgamento já inibiu, já fez com que eu não falasse. E eu tinha uma coisa dessa comigo, eu tinha dificuldade em solicitar, muita dificuldade. Porque eu pensava assim, é tudo comigo mesma, a responsabilidade é minha, eu tenho que fazer e acabou. Até para pedir para um colega fazer audiência eu achava complicado. Não é fácil para o colega fazer audiência. Você conhece o processo inteiro, de ponta a ponta, ele chega lá e faz, mas tem dia que a agenda não permite. E para não perder aquela audiência, que vai acontecer só depois de um ano, se for redesignada,
por que não pedir para um colega com antecedência, para que ele se organize com esse processo? Por que tantas vezes na vida nós não solicitamos? Por que não pedir aquela vaga, aquele cargo? Sabe quando lá no seu escritório surgiu uma vaga que pode te projetar e, de repente, você olha para os lados e fala, mas tem gente melhor que eu. E, de repente, você é o cara da vaga e você não se manifestou. Quantas vezes nos nossos processos a gente deixa de falar, deixa de solicitar algumas coisas, e lá embaixo na sentença, o que acontece? O que não é pedido, o que não é solicitado, não é reconhecido, extra petita, não posso julgar, não é isso? Quantas vezes acontece isso na nossa vida? Olha para os seus processos e olha para você. Quantas oportunidades na sua vida poderiam ter sido realizadas de uma maneira mais rápida e mais eficiente se você tivesse se manifestado? Tem pessoas que não percebem a sua necessidade. O canal de comunicação das pessoas variam. A neurolinguística fala que tem o auditivo, né, que percebe o mundo e a inteligência se dá através do canal auditivo, da audição. O outro é o visual, que tudo ele marca, tudo ele vê, uma pessoa que exerce a sua inteligência, a sua comunicação através dos olhos, e o sinestésico, que é através do corpo, que ele sente, né? Aí vai muito para as áreas artísticas ou esportivas, os jogadores, os artistas, trabalham muito com a inteligência corporal. Tem uma quarta vertente, que é, acho que o advogado está bem nessa, que é o auditivo digital. É aquele que ouve tudo e ainda vai pesquisar para ver se está certo. Ele vê uma notícia na internet, ele não compartilha. Ele tem que ir primeiro na fonte. Aí vai, olhou 10 vezes, agora vai compartilhar. Esse é o auditivo digital. Ele está sempre ligado no mundo, ele percebe as conexões que são feitas através da audição, porém ele vai confirmar para ver se é aquilo mesmo. Aí vamos supor que o seu parceiro, o seu sócio, o seu chefe, né, o seu líder, seja auditivo. E você não disse a ele aonde você queria chegar. Nós que fazemos audiências vivemos isso todos os dias. Se não sair aquela pergunta estratégica, pode ser que não tenha mais espaço para acontecer. E nós podemos perder o processo por conta de uma palavra que não foi dita, de uma pergunta que não foi feita. Né? Seguindo a roda, o próximo verbo é arriscar. O quanto que eu arrisco nas coisas que eu acredito? O quanto que eu arrisco nos meus sonhos? O quanto que eu arrisco para chegar lá? Quantas vezes eu pisei no freio porque tive medo? Não vou, porque se eu perder eu vou ficar envergonhada. Não vou, porque se não der certo, qual vai ser a minha cara? É o pré-julgamento primeiro. Primeiro eu falo, não vou, já dou todo o mapa do porquê que vai dar errado, e aí eu recuo, travo e não faço. Primeiro acontece comigo. Mas a outra pessoa do lado, ela não está nesse mesmo sentido que eu. Mas aí eu já me rotulei. Eu não arrisquei, eu não fui, eu não fiz. Quanto que eu queria disso que agora eu não quero mais? No ano de 2010, eu fiz um ano inteiro de curso para magistratura. Porque eu achei que já tinha dado o direito, eu queria ser juíza. Fiz um ano inteiro. Gente, eu não fiz uma inscrição para fazer prova. Achei o máximo, né? Ir de Santos para Itanhaém todos os dias, deixar a família, filho, estudar durante 200 dias letivos, pelo menos, com dificuldade, né? Às vezes a gente passa necessidade na estrada, passa fome, enfim. É um sacrifício, vou fazer. Fiz o curso. Não fiz a inscrição para uma prova. Era aquilo que eu queria mesmo? Aí eu vou dizer para vocês que num prazo de 1 ano, eu fiz 4 cursos de liderança coaching, fiz de treinamento comportamental com uma sarogata, e estou aqui falando para vocês num curtíssimo espaço de tempo. Será que é isso que eu quero? O que você realmente quer? Quando a gente quer uma coisa que não dá certo, vou prestar concurso? Vou não. Sabe por quê? Porque aí já tem uma lista pequena, aí um pouquinho de vaga, e aí tem isso e aquilo outro, aí tem a idade, e aí você não vai. E de quantas vagas você precisa para entrar no concurso que você quer? Está oferecendo 200. De quanto você precisa? Uma vaga você precisa. E no exame de ordem, que é aberto? Né? É aberto. Quantas vezes você tentou o exame de ordem com vontade, com foco, com dedicação? É minha, eu vou. Quantas? Então, às vezes a gente coloca muito no outro a responsabilidade das nossas causas e acaba esquecendo de olhar para nós mesmos. O quanto eu vou me arriscar para fazer? O quanto eu estou adiando aquela conversa? Sabe aquela conversa que está aí dentro de você, conversando com você há 1 mês? Você vai deitar e fica conversando com você. Mas eu vou falar assim, vou falar assado, vou falar assado. Ai, não vou falar hoje não. E também não vou falar hoje. Quanto que está aí conversando com vocês? O quanto você tem arriscado?
Ah, mas se eu arriscar e não der certo, faz um planejamento. Não vai arriscando assim também, não. Não vai investir na Petrobras agora. Opa! Né? Não é o momento. Mas qual é o momento? Pesquise o momento. Eu fiz um curso lá em Itanhaém esses dias e uma professora falou, mas é tão difícil sair com as crianças porque a gente enfrenta muitos riscos. Ora, eu estar aqui é um risco? Não é? Um risco para nós, 11 de setembro? Né? É sempre um risco viver. É sempre um risco. O que eu tenho que fazer? Minimizar os riscos. Estudar todas as possibilidades de risco, tapar os buracos e fazer. Eu não vou para alto mar com casco furado. Ah, mas é só um furinho. É pouquinho, põe um Durepox. Não dá. Para eu fazer as coisas, eu tenho que analisar os riscos, sim, mas eu tenho que fazer. Não adianta apenas ficar dentro da zona de conforto e imaginar que eu já perdi a minha situação sem antes colocar. O não a gente já tem. Vamos começar por aí. O não a gente já tem. E a gente pode desenvolver, sim, a capacidade de ressignificar. Porque mesmo que eu obtenha um não, após várias tentativas, coisas boas eu tirei dali. Eu me planejei, eu fui, eu fiz, e não deu certo. E quais são os pontos de melhoria daquela situação? Aonde que eu posso mexer? Quais as possibilidades que eu não analisei? E o que eu aprendi com isso? Sabe aquela sentença que você chorou 3 dias? Você aprendeu pra caramba com ela. Sabe aquilo que o seu cliente não te disse e que você foi para a mesa de audiência e falou para ele, mas isso você não me falou. Ah, esqueci. Quanto a gente aprendeu com aquilo? Será que eu perguntei para ele o suficiente? A gente não tem esses clientes, assim? Senta na cadeira, às vezes conta a história da vida e não fala do importante, que é o processo. Então, a gente tem que saber conduzir ali para que ele fale o necessário. E a responsabilidade não é dele, cara. A responsabilidade é nossa. Eu tenho que saber o foco do direito dele. O que aconteceu nas entrelinhas pode ficar com ele. Eu entendo, eu ouço, mas isso não é objeto do meu processo. E muitas vezes a gente chega no meio do processo e não sabe de um documento, não sabe de uma situação, não ouviu aquela coisa, e aquela testemunha, ele não tinha te dito que existia. Quantas vezes nós aprendemos com as nossas atitudes equivocadas, com os nossos erros? E um erro, gente, é uma imensa possibilidade de aprender. Faça errado, mas faça. Teve uma ocasião que uma colega me disse assim, para que você está esperando a perfeição? Simplesmente faça. Se eu não fizer, a perfeição não vem. Foco, ação, energia. Qual é a energia que eu coloco nessas coisas que eu arrisco? E o quarto verbo é a gratidão. Quantas vezes você agradece as boas coisas que acontecem a você durante o dia, durante a vida? E quantas vezes você agradece também aquelas coisas ruins, aquela sentença ruim? Aquele cliente que não falou, aquele processo que deu improcedente. É mais difícil. Quantas vezes que nós não agradecemos 2 minutos por dia? Nos entramos em conexão com aquilo que a gente acredita ou não? Eu tenho uma crença muito forte na minha vida que é em Deus. Eu acredito em Deus. Muito. E acredito que Ele existe e que Ele está entre nós. Qual é a sua maior crença? Pode não ser essa. Mas é a sua crença. E eu honro e respeito a sua crença. Tem acho que ele é russo, Mihaly Csikszentmihalyi, que ele estuda a psicologia positiva. Junto com o Martin Seligman. E ele fala que, eles falam nos estudos, de que a pessoa que agradece 5 minutos por dia, 5, ela é mais feliz. Mas eu não vim aqui para falar de felicidade. Eu vim aqui para falar de direito, foco, ação e, e faca na caveira, e processo, e sentença, e juiz, e tribunal. Se eu fizer tudo isso e não estiver feliz, há um significado para isso? Falar de felicidade é piegas, às vezes. Por quê? Por que nós nascemos felizes e nos tornamos pessoas estranhas? Porque a felicidade não é foco. O nosso dia a dia, ele é composto de felicidade. Ah, eu não acredito em felicidade, só de momentos felizes. Tudo bem. Mas eu acredito que todos os dias você possa ser feliz. E que você possa agradecer. E acredito mais ainda, que não precisa parar o sol 5 minutos, não é no decorrer do seu dia.
Vai agradecendo as pessoas que cruzam com você, as coisas que vão acontecendo. 5 minutos por dia é capaz de fazer você mais feliz, de gratidão. O quanto você tem agradecido? Na área corporativa, a gratidão ela é muito associada ao resultado. Quanto mais você agradece, você entrega, mais você faz. Além. Sabe aquela coisa de uma pessoa te pedir um café e você já traz a água junto? É fazer além. Ele te pediu algumas frutas e você serviu um banquete. No seu processo, no seu dia a dia, como que tem sido feitas as suas coisas? Os seus processos, como eles estão acontecendo? É só o que a pessoa pediu? Você conversou com ela para dizer a ela, olha, você tem esta e esta possibilidade, pode acontecer isso, isso e isso, e vamos trabalhar para tudo isso aqui. No corporativo, uma forma muito linda de gratidão, entregar além do que foi proposto, a mais. Uma das minhas maiores alegrias no direito é ligar para a pessoa e informar que o processo dela acabou e que ela foi vitoriosa, e que saiu, e que o dinheiro dela está lá, e que a causa está ganha, que ela não vai ter mais aquele aborrecimento. Isso para mim. A maior felicidade. Ah, não é não. É quando você recebe seu dinheiro. Também, né? Claro. Mas, assim, fazendo uma análise somente da coisa, sem pensar na parte financeira, que eu acredito também que quanto mais você se entregue, mais faz com felicidade, mais ele vem. Perguntar para mim, Rosemar, o que te faz feliz no direito? É dar boa notícia para o meu cliente. Isso me faz muito feliz. Eu não aguardo, já vou, eu mesmo quero ligar. Eu não falo para o escritório ligar. Eu quero passar a boa notícia. Quantos anos de processo? O quanto você entrega? O quanto você se entrega à sua família? O quanto você é grata por tudo isto que te trouxe até aqui, pela sua história. E para planejar, a gente começa fazendo declaração de identidade. Na questão do meu desempenho, quando eu estou melhor? Quando você está melhor? Quando você se sente melhor? Qual é a posição que te coloca numa situação de felicidade? Que você fala, eu estou realizando o meu melhor quando? E o seu pior? Quando você está pior? Mesa cheia de processo, família conturbada, doente, algumas pessoas que solicitam a mais do que você pode oferecer às vezes um peso no ombro, um cansaço, carregar as coisas nas costas. Aquele ditado de que as pessoas carregam as coisas nas costas é verdade, gente. Dá dor na coluna. E tem muita gente que carrega mais do que deveria. Por quê? Porque absorve as outras coisas que vêm de fora. O que é meu e o que é do outro? Qual é a minha responsabilidade dentro disso? O que eu vou fazer? Quando eu estou no meu melhor, profissionalmente, pessoalmente, e o meu pior? E qual é a coisa que você já quis muito na vida e que hoje você não quer mais? Por que motivo você já não quer mais? Você desejou, você foi atrás, você buscou. E por que você desistiu? Aquilo que fazia sentido para você lá no passado, hoje já não faz mais. E o que é isso que já não faz mais sentido para você? Ou você já atingiu o que você... ou você pensa que não quer mais, ou você já atingiu um ponto de percepção de que você viu que se desgastou tanto para uma coisa que nem fazia tanto sentido assim. Qual é a sua grande paixão? O que você faz com muita paixão do seu trabalho? Na sua vida pessoal, o que te apaixona? Ah, eu gosto de estar com os meus filhos, na minha casa, no meu fogão de lenha, sentado, ouvindo uma música, cantando, viajando. Quem não gosta de viajar? Quais as coisas que você faz com paixão, com vontade, que você se dispõe a fazer e abre o coração e faz? Quais são os seus talentos? Já pensou sobre os seus talentos? Evangelho de Mateus. Tem a parábola dos talentos. Alguém conhece? Conhece, né? O senhor da terra ia sair em viagem e provavelmente não voltaria. E ele tinha 1 talento, 4 talentos e 5 talentos para distribuir. Talentos naquela época eram moedas de ouro. E ele chamou o servo e disse, servo, vou te colocar aqui 5 talentos nas suas mãos e vou partir para o mundo.
Não sei se volto. Chamou outro servo, deu também. De acordo com os critérios dele, ele repartiu os talentos. 1, 5, 4, 5. E foi embora. O servo que ganhou 5, pensou assim, eu não vou ficar com 5 talentos na mão. Eu vou multiplicar isso. Porque se um dia o meu senhor voltar, eu terei os talentos dele para devolver. E multiplicou. Vendo isso, o segundo servo também fez. Multiplicou o talento, dobrou. Porém, aquele servo que ganhou 1 talento teve medo. Muito medo. E se o meu senhor voltar e eu não tiver os talentos aqui, o talento aqui? O que ele vai pensar de mim? E o que ele fez? Enterrou. Enterrou no local seguro, para que ninguém pegasse. E lá ficou. Um dia, o senhor voltou. E quando ele voltou, ele foi prestar contas daquilo que ele havia distribuído. Servo, para você que eu dei 5 talentos, o que aconteceu? Está aqui, senhor, eu multipliquei, dobrei os talentos e hoje tenho 10. E você? Eu também, senhor. Tenho 8 talentos, foi multiplicado, está aqui. E o terceiro servo? Ah, senhor, eu fiquei com tanto medo. Eu tive medo do senhor voltar e eu não ter o talento para entregar e eu enterrei. Mas está aqui, guardado, protegido. E aí o senhor olhou para ele e disse, servo mau, preguiçoso, o que você fez com o talento que eu te dei? E nós? O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Os nossos dons naturais? Se você ganhasse na loteria hoje 5 milhões, o que você faria? Um colega lá de Itanhaém disse, eu ia queimar todos os meus processos. O que você faria se você ganhasse 5 milhões? Ia investir no seu escritório, no seu estudo, em você, ia viajar, ia fechar para balanço. Você tem todos os recursos. 5 milhões, pode sair, pode à vontade fazer o que você quiser. Não vai ter problema nenhum. Família, filho, nada. À vontade. Dinheiro e disposição. O que você faria? Você já pensou nisso? Muitas pessoas falam, eu quero ganhar na loteria, mas não joga. Não joga e quer ganhar. Eu tenho certeza que eu vou ganhar um dia, mas nunca jogou. E se jogar e ganhar, sabe o que vai fazer com o dinheiro? Muitas vezes a gente sabe que a gente quer queimar o processo. Mas o que eu vou fazer depois disso? Eu vou queimar o meu processo, eu vou sumir desse mundo, eu não quero essa vida para mim. E o que eu vou fazer depois? Quando eu viajar em todos os países do mundo, fazer tudo aquilo que eu sonhei, o que eu vou fazer depois? Qual será o meu trabalho? Eu estou disposta? Eu estou disposto a encarar? Eu pensei nisso. Porque o que eu não quero, eu sei. E o restante? Imagine que você é um herói, desses de filme, que a gente assiste muito quando é criança. E você está numa jornada épica. Quais seriam as suas realizações? O que você ia fazer? Você é o herói. Quem está com você nessa empreitada? Quem vai junto? O filme é seu. Início, começo, meio e fim. É seu filme. O que você faria no filme da tua vida? Conta a sua história. Vamos buscar lá atrás. Não entrou na escola? Os primeiros anos da escola, depois ginásio, seus amigos, sua família, seus colegas, seu melhor amigo. Eles estão com vocês no filme da tua vida? Você é o herói. Imagine a tua festa de 85 anos. Vamos botar 90, que 85 já está ficando pouco, né? A expectativa de vida já está crescendo. 90, 100. Imagina a tua festa. Quem vai estar lá com você na sua mesa? Uma festa bonita, que você organizou para comemorar o seu aniversário. Quem que está lá com você? Quais são as pessoas mais importantes que vão estar com você? O que elas têm para dizer a você? Qual a declaração que você gostaria de falar para essas pessoas e gostaria de ouvir delas também?
Dentro da minha história do direito, eu sempre tive muito vínculo com a Ordem dos Advogados de Itanhaém. E aí eu trabalhei na Comissão da Mulher durante algum tempo para desenvolver o meu trabalho e também para atender às necessidades da Comissão da Mulher Advogada de Itanhaém. Depois participei da diretoria e trabalho em questões sociais, faço parte da AGEM, Agência de Desenvolvimento da Baixada Santista. Eu pensei que, quanto mais eu me dedicasse a questões pro bono, a questões fora do direito, mas interligadas ao direito, mais eu ia conhecer sobre as coisas, mais eu ia ter oportunidade de lidar no direito e com várias vertentes, numa visão mais sistêmica do assunto. Então, eu fui fazer várias coisas. Fui dar a minha contribuição social. O quanto que a gente dá, se doa de contribuição? O quanto a gente se doa em gratidão daquilo tudo que a gente recebeu? Qual é a sua contribuição social? Existe? Você não pensou sobre? Nunca pensou no assunto? Não se interessa pelo assunto? Mas, com certeza, você contribui muito mais do que você imagina. Você pode não estar vinculado a classes, a grupos, mas, com certeza, você contribui muito mais do que imagina. Qual é a sua contribuição? Quais são as contribuições importantes para a sua vida? Quais são aquelas que te marcam? Aquele grupo de crianças, aqueles idosos, ou não? Ou dentro da própria família? Do trabalho? O escritório que você trabalha, a empresa que você trabalha, ela é congruente com os seus pensamentos? Você tem um plano de vida, uma crença e uma expectativa. E aquela conversa de que eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, talvez isso já não produza mais o efeito que reproduzia lá nos tempos de Gabriela. Né? Eu nasci, eu cresci, você sempre. Ou aquele pau que nasce torto, morre torto, o pepino se torce de pequeno. Essa do pepino eu não entendo, mas enfim, essa tem aí. O pepino se torce de pequeno. Será que essas crenças todas estão dentro de mim? Eu tenho consciência disso? Aonde vou, onde quero chegar e o que é dos outros que não é meu? O que é do seu pai e da sua mãe, que é uma crença que se tinha lá atrás, que não é sua, mas que reflete muito dentro de você? É sua. Você tem isso por convicção ou você carrega? Se Gabriela nasceu assim e morreu assim e vai ser sempre assim, eu não posso estar aqui agora. Porque eu nasci na Zona Leste de São Paulo, tinha poucas possibilidades de estudar, numa família de um berço muito humilde, e, no entanto, Gabriela, não deu certo comigo. Por quê? Não deu com você também, porque você está aqui. E em algum momento da tua vida você percebeu que as coisas não iam dar certo, algumas pessoas vieram falar que não era bem assim, mas você insistiu e você está aqui. Eu tenho consciência daquilo que me permeia, daquilo que é meu. Quanto que eu fico comigo sozinho? Eu não suporto ficar sozinho. Não gosto, gosto de ter a casa cheia, e quando não está cheia eu ligo a televisão, porque eu preciso de ter companhia. O quanto você se permite ficar com você sozinho? E pensar nas suas coisas, nos seus objetivos. Gente, qual é a diferença entre eu e o Bill Gates? E o Silvio Santos? E o povo de sucesso? E o governador? Qual a diferença? Se tirar as minhas vestes e a deles e colocá-la no deserto, qual é a diferença? Humanos cheios de necessidades iguais e lá. Quem for mais criativo vai viver. O ser humano tem uma capacidade de adaptação que nenhum outro ser tem como o humano tem. Nós nos adaptamos a tudo. Saí daqui de São Paulo, Zona Leste, cheguei lá em Itanhaém, não tinha nada, um silêncio, não tinha shopping, não tinha coisa nenhuma. Estava acostumado a São Paulo, bagunça, metrô, e vai e volta. Cheguei em uma cidade tranquila, calma, e hoje eu vejo o mar todos os dias para ir trabalhar. Olha que privilégio. Né? Todos os dias eu vejo o mar, isso é muito legal. E eu me adaptei. Só que se eu tivesse pensado, eu voltaria na primeira semana. Porque São Paulo, eu estava ainda na adolescência, tem uma vida muito
movimentada, muito diferente. Eu fui para um lugar bem tranquilo. Só que a capacidade de adaptação do ser humano é fantástica. E a gente se adapta. E a gente se adapta também às crenças da nossa família, às questões positivas que nos levam e às questões negativas que nos seguram. Que dá dorzinha na perna, que faz com que a gente não dê um passo além. A gente só vai ali no limite, sabe o limite? Nada além do limite. E o que me faz diferente desses homens de sucesso? O passo que ele deu e eu não dei. O passo que eles deram. Porque tem muitas explicações. Ah, a casa dele já tem, é cheia de assuntos jurídicos, a família de desembargadores, de advogados renomados, ou de empresários. Ele já é rico, por isso que tudo deu certo para ele. Mas e os outros que não eram? Um era camelô, né? Steve Jobs, um menino que foi diagnosticado lá com dificuldade de aprendizagem, né? Desenvolveu uma empresa várias vezes. O que me faz diferente deles? O que faz você diferente? Né? Será que aquele passo além que eles deram e nós ainda não demos? Ainda. Existem coisas que eu realmente sinto que eu posso fazer dentro dessa sistemática. Quais são as coisas que eu sinto, que falam dentro de mim? Eu posso fazer e eu vou fazer. Porque tem uma vozinha que fala dentro da gente. Vai, vai, vai. Outra fala, fica, fica, fica. E outra vai, vai, vai. Qual delas que eu estou ouvindo? Nós temos... quem faz o estudo de selfies da intelectualidade, das emoções, do cérebro, diz que nós temos 2 selfies. O 1 e o 2. O 1 é o aqui e agora. Estou eu aqui agora com vocês. Ele está no presente, é o racional e que me norteia no momento agora. E o 2 é passado, presente o tempo todo. Né? O 1 é o que dorme. À noite, quando eu vou dormir, ele dorme. O 2 é o que sonha. E enquanto o 2 está sonhando, ele está trabalhando a neuroplasticidade, os conhecimentos diários, e ali ele vai reforçando as coisas que nós vivemos no dia a dia. Quando a gente é muito racional e trabalha só com o lado 1 do cérebro, self 1, o que acontece? A gente fica muito técnico, muito pragmático, e decide somente com a razão. Está ali. Só que onde mora a nossa criatividade? No 2. Os artistas têm uma parte bem desenvolvida do 2 do cérebro, porque eles precisam da criatividade. Nós também precisamos, muito. Quando a gente cala um pouquinho o eu julgador, que é o do 1, não vai, fica, foi, abriu, fechou. Quando a gente consegue calar um pouquinho esse self 1 e dar margem ao 2, a gente progride e a coisa vai além. Porque é ele que nos faz sonhar. É o 2. O 1 mantém a gente racional, aqui e agora. E julga se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, se é necessário, se não é. Mas o 2 é que nos leva além. O quanto você está usando do seu cérebro? Do 1 e do 2. Raul Seixas já dizia, né, que a gente usava tão pouquinho, né, da nossa capacidade animal. De lá para cá, será que mudou muita coisa? Nós continuamos usando muito o 1, o eu julgador, e o 2. Os sonhos, as crenças, as necessidades moram lá. Moram lá. E o que eu estou buscando dele para a minha vida? Se você fizesse um jantar, você vai elaborar um jantar, onde nesse jantar, as pessoas mais importantes da sua vida serão convidadas. Quais seriam? Quem são os seus mentores? Quem vai participar com você do seu jantar? Diferente da festa de 90 anos, esse aqui a gente pode trazer até aqueles que já se foram, que estão em outro plano. Quem que é importante para você, que te ajudou a você chegar aqui onde você está hoje, honrando e respeitando a tua história? Que te auxiliou, que te amparou, que te pôs no colo, que te deu uns tapas quando você precisou, que jogou para frente e falou, vai que você pode. Quem são essas pessoas? Aquele professor lá que te alfabetizou, ou um mestre da faculdade, aquele advogado que você se inspira nele, fala, quando eu crescer eu quero ser esse cara. Quem quer participar com você do seu jantar? Do jantar das pessoas importantes da sua vida. Sua mãe, sua tia, seus irmãos. Quais são os seus mentores? Quais são as pessoas que você se inspira para levar para frente os seus sonhos? Você se considera uma pessoa equilibrada? O que é equilíbrio? Às vezes, equilíbrio é essa loucura de São Paulo. E sobe, desce, tune, tá. Às vezes sim, porque o equilíbrio ele é muito pessoal.
De onde eu tiro o meu equilíbrio? Onde eu encontro o meu equilíbrio? Para outras pessoas, não. Vou fazer um retiro zen no meio do mato e lá eu estou equilibrada. O que é equilíbrio para você? O que é interessante dentro de você? O que você trabalha com as suas emoções? Como você trabalha? Eu sou uma pessoa muito equilibrada e eu fujo dos problemas para manter o meu equilíbrio. Quando você dá as costas para o problema, ele continua na sua vida. Eu penso assim, problema é uma coisa que você põe dentro de uma caixa, tranca, enterra a caixa, joga a chave fora. Aí um dia, muito tranquilo, contente, passeando, você acha a chave. Fala, meu Deus, o problema está ali. Ele apareceu na tua mão. E lá está o problema. Você está com a chave e ele está enterrado. Isso é o pensamento 1. Pensamento 2. Meu problema... Caixa, eu tranco o problema ali, na caixinha, enterro, mas eu penduro a chave ali na parede. E eu olho para ela todos os dias. E eu sei que ele está ali, dominado. E o dia que eu precisar, eu abro a caixa. Mas se eu não precisar, está ali na parede, pendurado. Quando você reconhece o seu problema, a sua sombra, a sua necessidade, com muito mais facilidade você vai lidar com o problema. Tem um lema no coaching que fala que venha o que tiver que vir, se for bom que fique comigo, e se for ruim que vá. Como que vai se eu dei as costas? Se eu joguei a chave fora? Um dia vai aparecer, e aí vai me perturbar. E eu falei, eu pensei que isso já estava resolvido. Mas o resolver é o quê? É jogar a chave fora? Vamos conversar, vem aqui. Traz o problema, vamos ver como que a gente resolve isso internamente. E essa resolução desses problemas, que às vezes não é um problema grande, gente. Às vezes é umas coisinhas pequenininhas do dia a dia, que vão fazendo buraquinhos em você. E quando você vê, você está cheio de buracos. Não é o tamanho do problema que importa, é a percepção que você tem dele. A programação neurolinguística fala que 90% das coisas que acontecem com você, na verdade, não acontecem. É como você reage. E o que acontece mesmo é só 10%. Isso a programação fala. Eu tenho outra visão disso. Eu penso que se eu ficar reagindo 90%, eu estou fadada a um insucesso. Então, eu tenho que produzir mais, agir mais do que reagir. Mas é uma questão interessante. 90% de reação para a nossa vida e o que a gente vive. Eu tive um cliente no escritório esses dias que ele não sabia a data da admissão dele na empresa, ele não tinha certeza da saída e ele estava reclamando de um assédio moral e ele não sabia o nome do chefe. Aí esse aí é um caso bem grande, né? Mas não acontece isso muito no escritório de vocês? E aí o que acontece? Dá a impressão que essas pessoas estão no vento e o vento leva a folha para onde ele quiser. O que você determinou que vai acontecer na sua vida? Eu determino, eu tomo as rédeas da minha vida. Eu quero ser o coach dessa carruagem. Essa liderança é minha. Não é a sociedade, nem o mundo, nem o presidente que decide o que eu vou fazer. Nós temos reflexos. E nós agimos e reagimos. E o quanto nós agimos e reagimos, isso é muito importante. Se eu reagir demais, é porque eu estou agindo de menos. Então, vamos inverter as posições. Eu agi demais para reagir de menos. Você vai ficar menos estressado, menos cansado, e aquele problema seu que era pequenininho, que ficou grandão, vai voltar para o tamanho dele de pequenez, e vai ficar ali na caixa, guardado, ou não. Ou às vezes ele vai ser ressignificado e vai sumir da tua vida. O que você está fazendo com os seus problemas? Você está transformando essas coisas em monstros que te perturbam à noite? Bob Hoffman tem uma teoria da quadrinidade que fala que o ser humano tem 4 tipos de inteligência. Emocional, espiritual, intelectual e física. A física é essa que a gente sabe que o nosso corpo tem, de se reinventar, de curar, de sanar, de cicatrizar. A intelectual nós adquirimos. E a emocional? Nós estamos utilizando a nossa energia e a nossa inteligência emocional no nosso dia a dia? Quantas perguntas você deixou de fazer
no momento exato da audiência, da sustentação oral, ou de qualquer outro lugar da tua vida que era importante perguntar e você não perguntou porque você ficou nervoso. Eu tenho coaches que são advogados que ele fala para mim, eu tinha que ter falado naquele momento, era o meu momento. E por que não falou? Porque eu fiquei nervoso. Ah, mas isso não acontece comigo, porque chego lá e faço tudo. Chá comigo, né? Sabe a testemunha chá comigo? Né? Chá comigo. Chega lá, não consegue falar. Aí você fala, mas não foi isso que você falou, né? Destrava, fala. E a pessoa não fala. Isso acontece com a gente também. Na hora do embate na mesa, protestos, e aí o juiz fala, a gente, ai meu Deus, e agora? O que eu falo? Né? O quanto essa emoção está te influenciando na tua vida? Você está com equilíbrio nessas 4? Elas te ajudam? Elas te direcionam? Gente, comportamento é treinável, viu? Eu não nasci assim, nem vivi assim, nem você sempre assim. É treinável. Você pega aquele ponto de melhoria que você tem, pega o melhor e amplifica. Pega aquele ponto de melhoria e treina. Se é esse ponto que está fazendo com que você não obtenha êxito nas coisas que você quer, treine aquele ponto, que a coisa modifica. É treinável o comportamento. Nós não treinamos desde a infância? Andamos. A história das meninas lobas. Lobas? De Roma, né? Que foram criadas pela loba. Isso. Os meninos lobo. Rômulo e Rêmulo. Isso. Eles andavam de 4. Por quê? Porque foram treinados para aquilo. Segundo a história. E nós? Nós somos treinados desde a infância. Quando nós chegamos na fase adulta, eu sou dono do meu nariz, eu mando e eu vou fazer o que eu quero. Mas eu também posso treinar o que eu quero, para fazer o melhor que eu quero, na hora certa, no lugar certo, e obter o meu resultado. Quando eu tenho ali o equilíbrio físico, espiritual, intelectual, emocional, social, esse emocional social é o que pega para nós. Ele está muito próximo das coisas que nós fazemos no dia a dia. Mas quando nós temos o equilíbrio desses 4, a gente tem uma inteligência bem razoável, inteligência de ponta, inteligência de liderança. E hoje, o que se voga nas grandes associações de escritórios ou de empresas, o que pega é a liderança, não é a chefia. A chefia não ouve, a chefia manda e você cumpre. E essa está ficando fora. Sabe aquele líder que você conhece, que só manda? Esse cara, ele está fadado a insucesso, ele vai acabar. Porque uma grande liderança é aquela que faz um mastermind, que chama todo mundo e ouve. Vamos lá, o que está acontecendo na nossa empresa, no nosso escritório, por que isso não deu certo? E ouve a todos e, às vezes, dá a ideia mais estapafúrdia, surge a melhor solução e o melhor resultado. E aquele chefe que só chefia, não lidera, ele perdeu a oportunidade de ouvir uma boa resposta para o seu dia a dia. Que tipo de liderança é a sua? Na sua casa, na sua família, com o seu escritório, na sua faculdade, no seu magistério. Você lidera ou você chefia? Quem sou eu? Quem sou eu e o que fazer? Para planejar, eu tenho que olhar para dentro. Eu olhei para dentro em vários pontos meus aqui. E eu descobri que eu tenho potencial 1, 2, 3, 4. E tenho também potenciais de melhoria, pontos de melhoria. E onde eu vou atuar? E quem sou eu agora? O que vou fazer daqui para frente? Como você faz para se reinventar? Quando você olha no espelho e fala assim, ai, está tudo errado, não estou gostando, essa semana foi uma semana que me trouxe muitos dissabores. O que você faz para se reinventar? Aonde você carrega a sua energia? Onde você coloca aí o seu cabo de alimentação? Você já experimentou sair fora da caixa? A caixa traz uma zona de conforto muito grande. E para você ir além e conquistar o seu potencial infinito, que existe e mora dentro de você, você tem que sair da caixa. Você tem que pensar na sua zona de conforto. Qual é? Moro com a mãe, com meu pai, estou namorando há 9 anos, não sei se eu quero prestar concurso, se eu vou mudar de cidade, se eu vou morar no interior. Enquanto isso, eu fico aqui com a minha mãe e meu pai, perto do metrô.
Qual é a sua zona de conforto? Olha lá para a sua vida, olha para dentro. O que te incomoda agora? Que você está protelando, procrastinando. Eu gosto do coach que ele usa umas palavras assim muito próximas do direito e fica muito fácil de se comunicar com os profissionais do direito. O que você procrastina na sua vida? O que poderia dar um salto quântico em 1 mês, 2, 3? Qual o projeto que está na gaveta? O coach ele estuda perfis comportamentais. E aí, metaforicamente, existem 4 perfis: tubarão, águia, lobo e gato. Esses são os perfis desenvolvidos pelo IBC, que é a escola que eu estudei, Instituto Brasileiro de Coaching, aqui em São Paulo. 4 perfis comportamentais. Você faz um teste e você chega no final para saber qual é o teu tipo comportamental. Tem tipos que são faca na caveira e vou fazer, e sai atropelando todo mundo e vou fazer. Tem outros que procrastinam demais. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Tem outros que criam projetos maravilhosos e colocam na gaveta. E tem outros que não estão disponíveis. É seguir manual, fazer o que já está pronto e ponto. Sabe o cara que chega às 8, bate o cartão, fica o dia todo, sai meio-dia, volta 1, às 5 horas? Tem gente que é assim. E que tal se a gente puder colocar tudo isso dentro de uma pessoa só e desenvolver os 4 potenciais no melhor que eles têm? Quem quiser fazer esse teste, pode me adicionar no Facebook, Rosimar Almeida, e me manda uma mensagem inbox. Tá? E aí eu mando para você o teste, e aí já vem com a resposta. E se você quiser também, depois eu falo mais alguma coisa sobre o assunto. E no YouTube também tem umas explicações do tubarão, do gato, do lobo e da águia. Tá? Me adiciona no Facebook, Rosimar Almeida, e aí eu mando no e-mail de vocês. E não fiquem preocupados que eu não vou ficar disparando um monte de coisa para o e-mail de vocês, não, tá? Eu sei como que é isso. Receber spam, né? Divulgam os nossos e-mails. Daqui a pouco a gente passa 40 minutos do dia limpando o e-mail para ver o que é útil e o que não é. Tá? Pode me mandar, eu mando o teste de perfil. E aí é legal que a gente também compartilha ali dentro da comunidade do Facebook algumas coisas de coaching que é interessante. Vamos sair da zona de conforto? Qual é o seu projeto de vida? Às vezes as pessoas não querem sair da zona de conforto, gente, porque o nome já fala, né? Conforto. Quero ficar aqui, tá bom. Você vai tirar um sapato confortável para tentar um? Não. Mas essa zona de conforto, ela não traz só a plenitude, não. Ela traz um desgaste. Ela te diz assim, você não está feliz. Você está trabalhando, ganhando seu dinheiro, fazendo audiência, mas você não está feliz. Aonde que está mexendo? Qual é o sinal de que eu preciso modificar algumas coisas da minha vida? E muitas vezes não é muita coisa, não. São pontinhos, são coisinhas que você pode modificar. Tem um advogado em São Paulo que eu admiro muito, e acho que vocês devem conhecer, que é o Luiz Flávio Borges Durso, uma pessoa assim que eu admiro pela competência, pela audácia. E ele conta uma história que eu carrego para mim e para a minha vida. Certa vez, num congresso, ele contou uma história de que havia, numa cidade, uma família que morava na área rural. E essa família era muito pobre, extremamente pobre. E um mestre budista passava por essa cidade e parou na casa para tomar água e fazer o descanso. Foi muito bem recebido, porque a família era muito generosa. E aí deram a melhor cama para ele, e água fresca, mas a família era muito pobre. Era pai, mãe e 3 filhos. E passaram a noite lá, no dia seguinte saíram, agradeceram profundamente a acolhida, e saíram para retomar a caminhada. No meio do caminho, o mestre virou para o seu aprendiz e disse: volte até a casa, pegue a vaca que eles têm e empurre-a do precipício. Embaixo do precipício tem um brejo. E a vaca ficará lá. E o aprendiz ele não se conformou. Como, mestre? Eu não posso fazer isso. Aquela família vive, o senhor não percebeu? Eles fazem o queijo, tiram o leite. E o senhor da casa, o dono da casa, me disse que quando sobra ele ainda vai na cidade e troca com outras coisas. E aí, naquela paciência budista, o mestre disse: vá e faça. E ele foi. Obedeceu. Quem tem juízo obedece. E foi. Pegou a vaquinha, levou no alto da montanha e empurrou a vaca lá de cima.
E foi embora cheio de remorso e cheio de culpa. E passaram-se alguns anos. Mas ele não se continha de tristeza e de culpa. E todas as vezes que ele pensava naquilo era motivo de sofrimento. E resolveu voltar lá na casa. Chegou na casa, no local, e viu que tinha uma casa nova, próspera. E aí ele ficou pior ainda. Ai, meu Deus, aquela família teve que vender o sítiozinho, porque a vaca era fonte de sustento, eles passaram fome, venderam o sítio, foram embora. E agora? E foi perguntar. Tinha crianças brincando no quintal, foi entrando e perguntou para a pessoa que estava lá: o senhor fulano morava aqui? Sim, sim. Ele ainda mora aqui. Ah, ele mora? Mora. Eu sou o caseiro dele. Ah, o senhor é o caseiro. Pode me indicar onde é a casa? Pode, segue aqui, vai lá para baixo. É que ele tinha um sítiozinho? Sim, ele tinha um sítiozinho. Agora ele comprou tudo aqui, ó. Até onde a vista alcança é dele. Chegou na casa, foi muito bem recebido novamente, com a mesma cortesia anterior. Falei: escuta, quando eu vim aqui, o senhor era tão pobrezinho, o senhor me desculpe, mas eu tinha que ter essa percepção e falar isso para o senhor, tão pobrezinho. E o que aconteceu? Ah, meu amigo, você não sabe, uma tragédia. Nós criamos os nossos 3 filhos com uma vaquinha. E alimentavam os filhos, e ela fazia o queijo, a esposa, e trocava na cidade. Mas um dia, a tal da vaca subiu no morro, sabe lá por quê, caiu de lá e se afogou no brejo. E aí foi uma desgraceira só. E a gente teve que aprender novas formas de se viver. E descobrimos que o trigo dá em 3 meses. E aí a nossa família começou a produzir trigo. A produtividade foi rápida, a coisa foi crescendo e hoje nós estamos aí, ó. Meu caseiro mora ali. E essa é a minha pequena propriedade. E analisando essa história, a gente vai assim lá dentro do fundo da gente e pensa: o que será que é a minha vaquinha hoje? Onde está a minha vaca? Tem uma frase do Cortella também que eu acho bem bonita. Segundo ele, é de origem chinesa. E ele falou que gosta de falar que é origem chinesa, só que ninguém sabe de onde veio. Então está tudo certo, né? Não precisa ficar dando a fonte. E ele fala assim que um homem que está numa estrada com um pão embaixo do braço encontra outro homem, trocam os pães e cada um vai embora com um pão embaixo do braço. E que um homem na estrada com um pensamento encontra outro homem na estrada com outro pensamento. Eles se encontram, trocam os pensamentos e cada um vai embora com 2 pensamentos. É essa mensagem da manhã que eu tenho para vocês. Eu agradeço imensamente a curiosidade, a disposição e o olhar de vocês comigo, generoso. Agradeço vocês terem dispensado o tempo de vocês para estar aqui. E agradeço essa casa que me recebeu, a UAB, que eu amo tanto. E eu me coloco à disposição no que for necessário. E desejo a vocês que vocês encontrem um homem na estrada. Muito obrigada.